Ageu tem 4 mensagens. Temos no capítulo 1 uma mensagem, do qual nós já pensamos, e no capítulo 2 nós temos as três outras mensagens. Hoje vamos pensar na segunda mensagem, que está do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 9. Vamos ler. Acredito que só o Davi não estava aqui, né? Davi e os irmãos. A Rebeca também não estava. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, sim. Versículo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, forradas, enquanto esta casa fica deserta? Versículo 12, então, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou, ou despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram, que fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Então, capítulo 2, versículo 1. No 7º mês, no capítulo 1 era o 6º mês. Agora, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta casa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito permaneceu no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e enchereis esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz,
diz o Senhor dos Exércitos. Então, até aí, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, temos a segunda mensagem, onde vamos pensar hoje. Para aqueles que não estão acostumados a ler o Antigo Testamento, e muitas vezes quando se abre numa palavra de ministério, muitos pensam que não há muita coisa, muito proveito para tirar do Antigo Testamento. Mas é bem pelo contrário. O apóstolo Paulo, mais de uma vez, ele afirma, eu estou lembrando agora de Romanos, capítulo 15, depois pode ler, aonde ele diz que tudo que anteriormente foi escrito, mostrando, ele destaca lá que o que foi escrito, o que está escrito, e é o que nós vemos aqui, destaca a perseverança, está demonstrando a perseverança e o ânimo e a fé nas promessas que eles tiveram. E o apóstolo Paulo está dizendo, ele está afirmando em Romanos capítulo 15, que isto serve para nós como exemplo. Como aconteceu com eles, lá no Antigo Testamento, que ficou registrado, porque o mesmo Espírito Santo que registra o Novo Testamento, ele registra as histórias do Antigo Testamento. E a história, as histórias e a parte das histórias que está registrada no Antigo Testamento tem um objetivo para que o Espírito Santo selecionou aquela parte da história e as palavras que estão escritas. Claro, nem todos, e principalmente em nossos dias, com tanta coisa para ocupar o nosso tempo, nem todos querem gastar tempo para ler e meditar e gastar algum tempo. Se eu posso dizer gastar, né? Usar essa palavra gastar, mas passar algum tempo com a palavra do Senhor para tirar um proveito para si. E com a ajuda de Deus é o que nós vamos fazer agora nesses minutos. Então, como já foi mencionado domingo passado, nós temos a história aqui, 70 anos ou mais. Mais, sem dúvida. E vamos dizer por quê. 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, onde a nação de Israel, a parte do sul, Judá, junto com Benjamim, uma parte da tribo de Benjamim, que ficava ao sul da nação de Israel, foram levados para a Babilônia no ano 586 a.C. E lá eles permaneceram, o tempo do cativeiro era 70 anos. Mas, através do profeta Jeremias, Deus falou para a nação que depois de 70 anos eles iam ser libertados. O profeta Isaías falou de um homem, diz que Deus ia levantar um homem, e deu até o nome do homem, antes do homem aparecer, Ciro. Ele era dos medos e dos persas. Daniel capítulo 5, nós temos quando eles entraram, conquistaram o reino de Babilônia, onde a história em Daniel capítulo 5 conta daquela festa que o rei Belsazar deu um grande banquete, enquanto que os medos e os persas estavam invadindo a cidade, o rei babilônico estava dando uma festa e, enfim, ele foi morto aquela noite, como profetizou Daniel, e os medos e os persas entraram. Ciro proclamou uma lei que a nação de Israel, os povos podiam voltar, e a nação de Israel podia voltar para a sua terra, construir o templo, ou reconstruir o templo, e podiam levar os tesouros. Então a história está em Esdras, a construção do templo. Em Neemias nós temos a construção dos muros. Aonde entra Ageu? Bem, a nação de Israel voltou, e como nós falamos domingo passado, eles primeiro construíram o altar do holocausto.
E como pensamos também, as coisas de Deus sempre começam pelo altar do holocausto. O altar do holocausto, como já está dizendo, é um holocausto, é um sacrifício. Ali fala da cruz de Cristo. Fala da salvação que cada pessoa precisa ter para começar uma vida cristã. Ninguém pode pular este passo. E muitos que pulam este passo, isso acontece muito com os filhos dos crentes. Porque os filhos dos crentes têm um comportamento que muitas vezes é tido como já uma pessoa salva, uma pessoa crente. E se não existe uma base sólida para o que realmente é o novo nascimento e a salvação de uma pessoa, aquele adolescente, aquele jovem, ou aquela senhora, aquele senhor, normalmente são os jovens, ele é tido como crente. Mas ele nunca ou ela nunca passaram pelo novo nascimento. O Senhor Jesus falou com um homem de idade, um homem com já uma certa idade. Ele era um ensinador da Bíblia entre a nação de Israel, um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3. Ele era mestre de Israel, ele abria as escrituras do Antigo Testamento para as pessoas e ensinava as pessoas, mas ele não era salvo, ele nunca nasceu de novo. O Senhor Jesus disse para ele, quando ele veio falar com o Senhor, ele disse assim, vou refrescar a memória de quem talvez leu, mas não lembra. Ele disse, a primeira coisa que ele disse para o Senhor Jesus foi, Mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Boas palavras, né? Mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Senhor Jesus não deu um abraço nele e disse, irmão, tu tá certo. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor disse para ele, Nicodemos, não disse nem que as palavras dele eram boas, porque o Senhor conhece o coração, não as palavras. Ele disse, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Isto é solene. É o que nós temos na história que nós lemos, não aqui, mas para isso teria que ler Esdras. Quando essa nação chegou, construiu o altar. O novo nascimento é necessário para fazer parte da família de Deus. Nicodemos, pensando em João capítulo 3, o Senhor Jesus falou para ele, sem o novo nascimento, Nicodemos, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu gastaria muito tempo falando sobre isto, eu vou resumir, porque é importante. O novo nascimento, a salvação de uma pessoa se dá. Nicodemos não entendeu, ele não entendeu, mesmo sendo interessante, ele conhecia o Antigo Testamento, ele lia. E talvez conhecia muito mais do que nós aqui, com profundidade. Ele sabia o hebraico, o grego, mas ele não tinha o novo nascimento. O Senhor Jesus explicou para ele que o novo nascimento se dá pela obra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus no coração, na alma daquela pessoa, e faz o quê? Nicodemos não entendeu. O Senhor Jesus disse, olha Nicodemos, o Espírito Santo vai fazer o que aconteceu com aquelas pessoas no deserto que estavam sendo mordidas por causa dos seus pecados e morrendo. É isto que o Espírito faz para operar o novo nascimento na alma de qualquer pessoa
que vai fazer parte da família de Deus. Ou seja, a primeira coisa, não diz, olha, você nasceu na família cristã, então você é uma pessoa boa. Você está isenta do inferno. Basta você frequentar as reuniões e dizer o que eles dizem, tudo bem. Não, o Senhor Jesus disse para Nicodemos, você é um pecador perdido. E é isto que o Espírito Santo faz na alma daquele que vai nascer de novo. Primeiramente, está lá na história, todos devem lembrar. O Senhor Jesus fala como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor estava dizendo nada menos para Nicodemos que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para mostrar como Deus mostrou para aquele povo, quando estavam sendo mordidos por aquela serpente, vocês são pecadores condenados por Deus. Todos os salvos que confessam a salvação, todos que fazem parte da família de Deus, já passaram por esse processo. Qual é o segundo processo? Depois de mostrar totalmente perdido e arruinado, no caminho para o inferno, e não tem outro lugar que eu mereça? Ou você acha que merecia outro lugar? Todo salvo, chegou um dia na sua vida em que ele compreendeu: o único lugar que eu mereço por causa dos meus pecados é Deus me lançar no inferno. E ele compreende mais: Deus seria injusto me levar para o céu se ele não me salvar. Qual é o próximo passo? Ele diz: olha, as pessoas estavam perecendo, mas Moisés levantou a serpente no deserto em obediência a Deus. Ele disse: assim como Deus providenciou uma salvação física para aquelas pessoas, ele disse: eu vou ser levantado. O Filho do Homem vai ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo usa a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que mostra que somos pecadores, mas ela mostra também o Salvador, e pela fé, este pecador que está sendo levado ao arrependimento, mostra que Cristo pode salvar, e este pecador é guiado pelo Espírito Santo a descansar nele. Então, o pecador passou pelo altar. A primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Depois, eles começaram a construir o templo. E é o que nós temos no capítulo 1, que nós já pensamos. O templo, começaram a construir. Eles compraram madeira de Tiro e Sidom. Foi o mesmo que Salomão fez quando ele construiu o templo. Porque era madeira boa, madeira forte. E eles também compraram para fazer um templo, se não do mesmo tamanho, mas semelhante ao de Salomão. Mas nós já pensamos que este povo ficou desanimado. Os samaritanos começaram a desanimar. Primeiro os samaritanos queriam ajudar. E como pensamos também, o samaritano é uma mistura de judeu com gentil. Ou seja, eles não são totalmente judeus e não são totalmente gentios. É uma figura das pessoas religiosas. Não são totalmente mundanos, mas não são salvos. São religiosos. E muitas vezes eles chegam e querem fazer parte do verdadeiro povo de Deus. E era o que os samaritanos queriam. Mas havia homens lá que sabiam discernir e conseguir falar com essas pessoas que não é assim. Ser religioso é uma coisa, ser salvo é outro. Inclusive, a gente tem um folheto no Brasil que se chama Religioso, mas não salvo. Então ele vai falar o que é um religioso e o que é um salvo. Mas eles não aceitaram ser ajudados pelos samaritanos, mas eles começaram a desanimar.
Eles enviaram carta para o rei, dizendo que eles estavam fazendo um motim, que aquela construção era para revolta. E depois, Neemias também passou por esse mesmo problema, quando começou a construir os muros. Então o povo desanimou. Ficou 16 anos parado. 16 anos. Foi isso que pensamos no domingo passado. É aonde entra o profeta Ageu. Ageu, ele entrega uma mensagem, 4 mensagens em 4 meses. 4 meses. Talvez eu estou falando muito rápido, né? Os irmãos não acompanham. Expliquei muito rápido? Rápido ele não vai entender, né? 4 meses, Ageu entregou a mensagem. Não tem a história de onde veio Ageu e nem para onde ele foi depois. Um homem de Deus aparece, entrega uma mensagem ao povo e desaparece. Mas a mensagem dele transformou este povo. Mudou seus pensamentos, as suas atitudes. Ele entregava uma mensagem que vinha do céu, que alcançava o coração das pessoas. Então, a mensagem de Deus, a princípio, era: olha, vocês inventaram uma mentira. Vocês criaram uma mentira e acreditaram nela. Eles estavam dizendo para ele, o povo de Deus estava dizendo: olha, não é tempo de construir, de continuar a edificar a casa de Deus. Não é tempo. Uma mentira, como é dito, uma mentira muitas vezes dita, acaba sendo verdade. E normalmente, eu não vou dizer normalmente, mas às vezes, existe esse sentimento de que certas coisas não é hora de fazer. Nas coisas de Deus estou falando, não é hora de fazer. Por isso, por aquilo, por aquele outro. Não é tempo de agirmos, de fazermos, de construirmos. Mas Deus faz uma outra pergunta para eles. Deus diz o que eles estavam dizendo para eles mesmos, e faz uma pergunta: mas não é tempo de gastar tempo nas coisas de Deus, mas é tempo de construir as vossas casas. É tempo de ocupar com vocês. É tempo de gastar tempo com as vossas coisas. É interessante isto, e Deus conhece o coração do seu povo. Ele conhece. Deus veio falar com eles. Olha, não. Deus diz: olha, isso está errado, e vocês... Deus não só mostra o erro, como já falamos no assunto da salvação, não só quer mostrar que o pecador está perdido, mas mostra a salvação, mostra o caminho de salvação. Deus não só está mostrando o erro para este povo aqui, mas mostra o caminho. Ele diz: não, é hora, e a hora é agora. Vocês pegam, vão ao monte e cortam madeira, está no capítulo 1, e edifiquem a casa que está parada por 16 anos. É interessante, Deus espera para que... nós também pensamos já as coisas que Deus havia enviado, como a falta de chuva na hora certa, a colheita não estava dando com abundância, as coisas estavam faltando, sinais que Deus não estava satisfeito com a atitude deles. Mas esses sinais não eram aviso suficiente. Então Deus, ele fala diretamente. Não gostamos quando alguém fala diretamente com a gente, né? Nos sentimos afrontados.
E se a gente puder, a gente foge. Esse não é o caminho. Não é o caminho. Porque se nós estamos errados... Lembra aquela mulher que foi, João capítulo 8, que foi trazida num ato de pecado? O Senhor Jesus disse, olha, aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí começaram a sair um a um. Começou pelos mais novos ou pelos mais velhos? Nem sempre os mais velhos dão bom exemplo, né? Infelizmente. Os velhos deviam ter ficado ali. Diz que começou pelos mais velhos até os mais novos. Se os mais velhos dão mau exemplo, os novos vão seguir. Eles deviam permanecer ali como aquela mulher pecadora. Eles tinham pecado tanto quanto ela. Talvez não no mesmo grau, não no mesmo pecado, mas tinham. Só ficou a mulher. E quem foi abençoada naquela história? A mulher. Porque ela enfrentou. E nós temos que enfrentar as nossas falhas, fraquezas e pecados diante de Deus. E muitas vezes, quando Ele manda avisos, e nós não nos acordamos, nós vemos que Deus manda um profeta diretamente para falar, olhar no olho de cada pessoa e dizer, olha, é assim, vocês estão fazendo mal. Vocês mentiram para vocês mesmos, vocês acreditaram na mentira que não era tempo para edificar, mas é tempo. Eles, olha, vão para o monte e colhem madeira. Eu faço uma pergunta. Cadê a madeira que eles compraram de Tiro e de Sidom? Onde é que estava a madeira? Alguém tem alguma ideia? Eles usaram na casa deles. Eles pegaram a madeira da casa de Deus e começaram a usar para eles. Note como nossos erros, às vezes, começando a cavocar, a mexer, é maior do que nós imaginamos? É mais profundo? É mais feio? Mas a nossa natureza é tapar, colocar panos quentes, cobrimos aquilo. Irmãos e amigos aqui, nas coisas de Deus isso não serve. Não serve. Se isso é o que nós fizemos, vamos ser meros religiosos. E tem o perigo de não existir o novo nascimento. Ou seja, é o que nós vamos chegar no capítulo 2, onde Deus fala do seu Espírito Santo. Não existe ninguém dentro de nós. Só fora, a nossa consciência e o modelo que nós vemos à nossa volta. Mas não existe Deus habitando em nós. O salvo, aquele que nasceu de novo, existe alguém dentro dele. Que lhe guia, que lhe aconselha, que traz à luz essas coisas. Então, o que eles fizeram? Pegaram a madeira, começaram a edificar. É por isso que Deus está dizendo, sim, vocês não podem construir a minha casa, mas vocês constroem a de vocês. Usaram a madeira que é da casa de Deus, até tem uma palavra aqui, casas forradas. Ela não dá ideia, casas forradas, aquilo que seria, né? Era uma casa real, era uma casa de luxo. Nessa versão diz apainelada. É a ideia. Eles não fizeram simplesmente uma casa para se proteger, para morar, mas eles fizeram o melhor para eles. Bem, vamos passar para o capítulo 2. Vamos concluir agora a segunda mensagem. Nós vemos que no capítulo 1, o povo ficou chocado com a mensagem de Deus através do profeta Ageu, se animaram,
Temos esses dois líderes, um era Zorobabel, que era da linhagem real, da qual o Senhor Jesus Cristo veio, ele era da nação de Judá, da tribo de Judá, e temos Josué, que era o sumo sacerdote daquela época. Então Zorobabel veio com essa parte da nação de Israel, lá de Babilônia, 50 mil pessoas e habitaram ali. Depois veio mais, mas nesta vez que eles vieram, com Zorobabel veio mais ou menos 50. No final do capítulo 1, vemos que tanto os líderes como o povo ficou tocado com a palavra do Senhor. Diz que temeu o povo obedeceu e eles começaram a construir e o Senhor abençoou eles. Agora, no capítulo 2, Deus tem que tratar de um outro probleminha. Quando começaram a construir, os jovens que foram cativos para a Babilônia, agora voltaram, eles se lembravam dos dias, do bom templo, do grande templo de Salomão. Era grande, cheio de glória, de ouro. Mas agora eles começaram a construir aquela coisa tão diferente, pequena, humilde. Então o Senhor está perguntando aqui: quem há entre vós que, tendo ficado vivo, né, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é como nada diante dos vossos olhos comparados com aquela. Em Esdras diz que essas pessoas que já eram velhas agora, se eles foram com 1 ano de idade, já estariam aí com 70 anos, eles começaram a chorar. Quando eles compararam aqueles bons tempos do reinado de Salomão, o templo, e agora com aquilo que estava sendo edificado no meio da ruína, eles começaram a chorar. Que coisa. Que época nós temos tão difícil, época tão difícil. Somos poucos agora. Não era como antes. Ruína por todo lado. Naquela época, quando os inimigos, hoje eles colocam essas bombas, essas minas, né? Bomba, porque a guerra na Ucrânia eles fazem, eles colocam essas minas. Antigamente eles colocavam sal. Por onde eles passavam, eles largavam sal para que matasse e não produzisse mais aquela... Para que o inimigo, para onde eles estavam invadindo, não se produzisse mais nada. Então eles voltaram para lá, terra desolada, agora começaram a construir. Em Esdras diz que os mais velhos começaram a chorar. Os tempos bons passou. Somos poucos. O Senhor diz, olha, ora pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, Josué. Ele fala primeiro com os líderes, porque líderes desanimados vai desanimar o restante do povo. E ele diz mais, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar. Devemos trabalhar. Mesmo sendo poucos, nós ouvimos de lugares onde tem 200 pessoas na comunhão da igreja, igrejas fiéis ao Senhor, igrejas que seguem o modelo do Novo Testamento, aonde às vezes chega em certos lugares, ainda hoje, que tem uma igreja nesta rua, igreja local, e daqui 3, 4 ruas tem outra igreja local. Porque é muita gente para ficar numa só. E mais 3 quadras para lá tem outra igreja local. Mas aqui em Portugal. E nesses dias aqui. Por exemplo, também a pregação de Atos capítulo 2, quando Pedro estava pregando, 3.000 almas se salvaram, depois mais almas estavam se salvando. E a gente fala para tantas pessoas, e muitos nem querem ouvir, nem
querem ouvir, às vezes os nossos próprios filhos não querem a salvação. Não querem. Querem o mundo. Estão de costas viradas para Deus. Querem seguir o seu mau caminho, no caminho que leva para o inferno. Rebeldes a Deus e à vontade de Deus. Mas o que Deus diz? Trabalhai. Trabalhai. O Novo Testamento está cheio de incentivos para nós, para fazer a obra do Senhor. Mas Deus fala disso, fala no presente. Olha, vocês trabalhem agora. Trabalhem. Mesmo sendo poucos, fracos, trabalhem. Mas Deus, ele não termina isso. Ó. Ele mostra o futuro. Ele diz, olhe para o futuro. Esse templo que vocês estão construindo, que é tão humilde, o templo, ele vai ser cheio de glória. Esse trabalho vai ter resultado para o futuro. Note aqui, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Eu estou lendo o versículo 7. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tem muita coisa aqui. Primeiro ele diz, trabalhai agora. Depois ele diz, olha, as nações, o mundo à volta de vocês vai entrar em colapso. O mundo não tem o que vocês têm, eles não têm a esperança que vocês têm. Eles não têm as promessas das bênçãos que vocês têm. O profeta e Deus aqui está apontando até para o futuro do reinado de Cristo, quando Cristo vai reinar com esta nação. E para nós, a vinda, o arrebatamento, a nossa ida para o céu a qualquer momento. Cristo prometeu de voltar. O Senhor Jesus Cristo disse, eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas voltando para cá, a Bíblia fala em 5 templos. Mas parece que Deus aqui vê este aqui que eles estão construindo como um só. Ele disse que a glória, o que era a glória? Quando o tabernáculo foi construído, a glória, o Shekinah, veio e esteve no tabernáculo. Quando o templo foi construído, também o Senhor veio e a glória encheu o tabernáculo. Mas ele disse que esse templo tão humilde, tão simples, em relação ao de Salomão, disse que a glória, note, não o templo, não eram as paredes que iam ser modificadas, mas a glória desse templo será maior do que a glória dos outros. Quando isso aconteceu? Quando o Senhor Jesus entrou nesse templo. O próprio Deus, pessoalmente, entrou um dia nesse templo. Isso expulsou os cambistas, fez um açoite, expulsou aqueles ladrões que estavam lá, e ele disse, vocês não vão fazer a casa do meu pai um covil de ladrões. O Senhor Jesus, ele mesmo, o Deus, que estava ali, de forma humilde, é claro, como um homem, mas era nada menos do que o Filho de Deus que entrou naquele templo. Uma coisa para terminar. Esta mensagem de Ageu, essa segunda mensagem foi no 7º mês, no 20º mês primeiro,
no 7º mês, ao 21º dia do mês. Esta era a festa dos tabernáculos. Existia uma festa. A mesma festa que o Senhor Jesus participou em João capítulo 8. No último dia, o dia da festa, o Senhor Jesus se colocou em pé em cima da mesa e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É o mesmo dia que Salomão comemorou a inauguração do novo templo. Então, o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana sobre o templo de Jerusalém e o templo lá dos samaritanos, ele disse: olha, nenhum desses lugares Deus está procurando adoradores. Ou seja, não é nas paredes, não é na formosura do templo, na construção do templo. Ele está procurando adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isto nos traz para onde? Para aqui. Para aqui. No último dia, o dia da festa, esse dia que Ageu estava falando para eles, ele se pôs em pé na multidão e disse: quem tem sede, venha a mim. Ele não disse: vá ao templo, venha a mim e beba. E aquele que beber de mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E João diz que isso ele estava falando do Espírito Santo. O crente, nesse capítulo nós lemos do Espírito Santo, lemos ali várias bênçãos. Nós já lemos, mas pode ler em casa com mais atenção, as várias bênçãos que ele prometeu para o seu povo naqueles dias, e que nós temos estas realidades hoje. O Espírito Santo para nos juntar assim como o povo de Deus, onde o Senhor Jesus prometeu de estar no nosso meio, em espírito, em verdade, para a nossa bênção. Então, irmãos, a palavra de Ageu, nessa segunda mensagem, serviu para o ânimo daquele povo e serve para o nosso ânimo hoje. Que o importante não é o volume, mas a glória que está no meio daquele volume, tanto grande ou pequeno. Deus disse para aquele povo: esse templo será maior, a glória desse templo será maior do que a glória do outro. A importância das nossas reuniões é se o Senhor Jesus está no nosso meio. Esta é a importância. Sem Ele, eu não sairia de casa para vir aqui. Andar 40 quilômetros e depois voltar mais 40 quilômetros, mais as despesas para chegar aqui e ver os irmãos. É muito bom isto, ver as pessoas. Mas a gente vem outra hora, né? Então, a importância da nossa reunião, do nosso esforço, é que Ele está conosco. Então, Ageu e Deus estava tentando animar aquele povo. Isso, a glória, o importante é a glória que vai estar nesse templo. Então, a glória que deixa a glória de Cristo, a sua pessoa que deixa esta reunião importante. E os nossos corações apreciam isso, sem dúvida. O salvo, ele aprecia Cristo. Mais alguma coisa? Não. Cristo. Até tem um hino. Queiram os outros o mundo para si. Queiram riquezas, delícias aqui. Mas eu buscarei sempre Cristo para mim. Cristo para mim.